Bom, pessoal dos terceiros anos, espero que todos estejam bem e vamos retomar então aí as nossas atividades à distância com a atividade número 2, com a qual nós começamos um novo assunto, que é a industrialização na Europa e a nova divisão social do trabalho. Antes de a gente começar propriamente dito nesse assunto, quero alertar vocês para 2 pontos. O primeiro ponto é de que nós não vamos estar falando só do passado. Vamos falar de coisas que aconteceram no século XVI, XVII, XVIII, XIX, mas nós não vamos estar falando só do passado. A industrialização é um momento de consolidação da sociedade capitalista, a sociedade que a gente vive. Então, a sociedade que a gente vive, ela está se formando, ela está se estruturando, se moldando nesse momento em que a industrialização ela ocorre, que a revolução industrial ocorre. Então, isso é bom vocês terem em mente. Nós estamos estudando a nossa sociedade, o surgimento dela, a consolidação do capitalismo tal como ele se organiza hoje. Isso é um fator. O outro ponto é que muitos dos conceitos que vocês já estudaram lá em sociologia, a gente vai rever. Então, alguns conceitos que a gente vai trabalhar aqui não vão ser novidades para vocês. A única coisa que a gente vai estar contextualizando no período histórico, no processo histórico em que os fenômenos que originaram esses conceitos eles estão se desenvolvendo. Então, feito esse alerta, vamos iniciar a nossa discussão. Como sempre, vamos recapitular um pouco, vamos pegar coisas que nós já estudamos para entender o contexto e como o processo histórico se desenvolve, certo? Nós vimos, por exemplo, no finalzinho do ano passado, que o início da época moderna é um período de grande desenvolvimento comercial. Nós temos 2 coisas que nós estudamos já que estão estimulando esse desenvolvimento comercial. Uma dessas coisas é a expansão marítima europeia, que vai colocar o europeu em contato com diversas regiões do planeta e vai incorporar essas regiões ao comércio europeu. Certo? E o outro fator é o mercantilismo. Vamos lembrar que o objetivo do mercantilismo era enriquecer os países da Europa, que estavam se formando naquele momento. Então, juntando expansão marítima europeia com mercantilismo, nós vamos ter um evento que foi chamado de Revolução Comercial. O comércio ele se torna global. É o início da globalização da economia. O comércio se desenvolve com muita força nesse momento. É a chamada Revolução Comercial. Bom, essa Revolução Comercial, ela foi, como eu disse há pouco, ela foi estimulada pelo mercantilismo. E o mercantilismo, os objetivos mercantilistas foram atingidos. Muita riqueza foi acumulada na Europa. E vocês devem saber já nas mãos de quem essa riqueza ficou acumulada. Uma parte delas fortaleceu o poder real, mas grande parte dessa riqueza vai ser acumulada na mão da burguesia europeia. Então os burgueses vão ter muita riqueza disponível na sua mão. Um estudioso que mais tarde vai avaliar esse processo, vai analisar esse processo, chamou esse acúmulo de riqueza de acumulação primitiva de capital. Então, o primeiro conceito que a gente vai estudar agora, que a gente está estudando, é a acumulação primitiva de capital. Mas por que acumulação primitiva de capital? Porque para a industrialização ocorrer, era necessário que de um lado tivesse pessoas muito ricas, pessoas que tivessem bastante dinheiro para comprar prédios, comprar máquinas, contratar pessoas para trabalhar para elas. Isso demandava um acúmulo de riqueza. Tá? Então,
o desenvolvimento comercial, a revolução comercial, possibilitou essa acumulação primitiva de capital. Mais para frente a gente vai retomar esse ponto. Ok? Bom, a gente precisa ver que todo esse desenvolvimento comercial ele vai estimular um aumento de demanda. Quanto mais, ninguém vai produzir se não tiver quem compre. Então cria-se uma situação em que a demanda aumenta. Muitas pessoas começam a não dar conta de produzir aquilo que necessitam e eles vão demandar produtos. Então, esse aumento da demanda vai exigir um aumento de produção. E aí a gente começa a entender o pano de fundo para a industrialização. Se tem mais gente querendo comprar, vai ter gente querendo vender. Só que para vender tem que produzir. E aí o sistema produtivo começa a se alterar. Há uma pressão para aumentar a produção. Essa pressão está por trás de todo o desenvolvimento industrial. Espero que vocês tenham lembrado dos mestres artesãos e a maneira como eles produziam. Nós estudamos isso o ano passado. Então, algumas características do trabalho artesanal a gente precisa recuperar. Primeira coisa, o mestre artesão, ele era dono de uma oficina. Para que ele pudesse trabalhar, ele precisava ter os próprios meios de produção. Então, o mestre artesão ele era dono dos próprios meios de produção. Se ele fosse um bom profissional, seus produtos iam ser procurados, os mestres artesãos podiam contratar ajudantes. Haviam dois tipos de ajudantes, nós vimos no ano passado, os aprendizes e os jornaleiros. Os aprendizes não recebiam salário, eles trabalhavam em troca do aprendizado, depois que concluiu o aprendizado, eles faziam a obra-prima, se fossem aprovados, podiam se tornar mestres artesãos. Mas como eles não tinham salário, muitas vezes eles continuavam trabalhando como mestre, não mais como aprendiz, porque já estava formado, se tornavam jornaleiros. Jornaleiro, a palavra vem daquele que ganha por uma jornada diária de trabalho. E no final desse processo, o mestre artesão era dono daquilo que ele produzia. Ele fazia o que bem entendia com o produto do trabalho dele, pertencia a ele. Se ele quisesse vender, ele vendia. Se ele quisesse dar para a namorada, ele dava para a namorada. O produto era dele. A gente viu também que esses mestres artesãos, para se organizarem, eles formaram associações chamadas corporações de ofício. Relembrando isso daí, a gente tem que ver que esse sistema produtivo do modo de produção artesanal, ele não se caracteriza por ser altamente produtivo. O artesão, ele trabalha no ritmo dele, ele produz na medida do que ele necessita. Ainda mais no início do sistema, cujo objetivo não era enriquecer, mas sim garantir o sustento dessas pessoas. Mas a gente viu há pouco que havia uma pressão para aumentar a produção. Então, nesse processo de pressão para aumentar a produção, o modo de produção artesanal começa a sofrer alterações. A primeira alteração acontece quando alguns comerciantes eles resolvem se tornar intermediários. Alguns comerciantes chegam para os mestres artesãos e falam: cara, você está precisando de produzir mais, tem muita gente querendo comprar os seus produtos. Então, e você leva um tempo danado para você mesmo vender o seu produto.
que era isso que os mestres artesãos faziam. Eles mesmos vendiam as suas mercadorias. Então, esses comerciantes propõem que o mestre artesão passe a vender a mercadoria para os comerciantes e os comerciantes se encarregam de distribuir para os consumidores finais. Ou seja, o comerciante ele surge como uma figura de intermediário, comprando a produção do mestre artesão e revendendo para as outras pessoas. E aí, tudo bem, o mestre artesão ele vai viver daquilo que é o objetivo principal dele, que é produzir os produtos, não vai mais ter um contato direto com o consumidor. Até aí, não tem problema nenhum. O problema é quando esses comerciantes, que já tinham se tornado intermediários entre os mestres artesãos e os consumidores, eles percebem que vão ganhar mais dinheiro se fossem donos da produção. Aí a coisa começa a mudar. Porque alguns comerciantes começam a forçar os artesãos a trabalhar para eles. Cabe aqui a gente pensar um pouco. Mas se o artesão era dono dos seus próprios meios de produção, trabalhava por conta própria, por que ele ia querer trabalhar para alguém? Então, alguns fatores vão pressionar os artesãos a abandonarem as suas oficinas e trabalharem para um patrão. Que fatores são esses? No início, por exemplo, eles não terem mais acesso à matéria-prima. Com muito dinheiro acumulado, alguns comerciantes podem ir lá e monopolizar o fornecimento de matéria-prima. Eles vão lá e compram toda a matéria-prima de uma região. Sem matéria-prima, os artesãos não têm como trabalhar. Esse é um fator. Mas depois, quando esses empresários mudam o sistema de produção, os próprios artesãos não conseguem mais competir com um novo sistema que vai surgir, que é o sistema manufatureiro. Aí, quando o empresário tem vários artesãos, veja, que eles deixam de ser artesãos, porque não tem mais os meios de produção, mas um empresário tem várias pessoas trabalhando para ele, surge a manufatura. Então, preste atenção. O que é uma manufatura? É um sistema... O sistema manufatureiro ele é intermediário entre o sistema artesanal e o sistema de fábricas. As manufaturas elas não têm máquinas ainda que vai caracterizar as fábricas, mas surge na manufatura uma coisa que depois vai se consolidar dentro das fábricas. É o que a gente chama de divisão social do trabalho. Então, o que é essa divisão social do trabalho? Dentro da manufatura, vão existir basicamente dois tipos de trabalhador. De um lado, o empresário, do outro lado, o operário, o empregado. O que diferencia o empresário do empregado? O empresário ele é dono dos meios de produção. O empregado foi expropriado dos meios de produção ao longo da história. Perdeu os meios de produção. Não tem mais os meios de produção. Então a gente fala que ele foi expropriado dos meios de produção ao longo da história. O empresário, que é o dono dos meios de produção, ele vai utilizar esses meios de produção para obter lucro. E com o tempo ele enriquece. Já o empregado, que não tem mais os meios de produção, o que resta para ele, o que ele tem que interessa para o empregado? Ele tem a sua capacidade de trabalho. Então ele pega e vende essa força de trabalho para o empresário em troca de salário. Com o salário ele enriquece? Não, com o salário ele consegue a sua subsistência. Então a divisão social do trabalho é esse processo que vai surgir nas manufaturas, depois vai se consolidar nas fábricas, em que, de um lado, tem um empresário, que é dono dos meios de produção,
e usa esses meios de produção para o lucro, enriquece. Do outro lado, tem o empregado, que foi expropriado ao longo da história dos meios de produção. Com isso, ele tem a sua força de trabalho que vende em troca de um salário para garantir a sua subsistência. Mas as diferenças entre esses dois tipos de trabalhadores não param por aí. O empresário, no final do processo de produção, ele é dono de tudo que é produzido. Já o empregado, no final do processo de produção, ele é expropriado também do produto do seu trabalho. Aquilo que ele produz pertence ao dono da empresa. Então, há uma expropriação também do produto final do trabalhador. Essa divisão aí vai gerar as duas camadas sociais que nós temos no capitalismo. A rigor, no capitalismo, nós temos duas classes sociais. A burguesia, dona do meio de produção, e o proletariado, que é o trabalhador assalariado, que depende de trabalhar para outra pessoa para sobreviver. Uma transformação econômica que acontece lá nas manufaturas e depois nas fábricas vai determinar as duas camadas sociais da sociedade que a gente vive hoje, a burguesia e o proletariado. Atenção, vejam que o conceito de burguesia muda nesse processo. Quando a gente viu a origem da burguesia lá, no comecinho da Baixa Idade Média, a urbanização, quem que era burguês? Burguês era um morador da cidade, do burgo. E por morar na cidade, ele não era camponês também, não era nobre, ele se dedicava ao comércio e ao artesanato. Então, até esse momento que ele está estudando agora, o burguês era o morador da cidade, comerciante e artesão. A partir desse processo, a palavra burguesia quer designar uma outra coisa, quer designar a pessoa que é proprietário dos meios de produção. Okay? Então há uma mudança no conceito de burguesia aí, em todo esse processo. Tá? Bom, então o que eu tinha para falar para vocês na introdução desse assunto era isso. Espero que vocês tenham entendido. Tá, ok? Por favor, façam as atividades que eu vou passar para vocês, para aprofundar e consolidar isso que eu falei para vocês. Tá? E a gente vai continuar na próxima aula. Então, até lá.